Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegou então a terça-feira, dia 22 de julho, é dia do Vasco enfrentar a equipe do Independiente Del Valle. Vou trazer os relacionados para você e a provável equipe vascaína para este duelo, em onde o Vasco precisa golear e ter chance de classificação para a sequência da Copa Sul-Americana. A palavra milagre está no comentário de todos os torcedores vascaínos. E a gente vai trazer, então, essas informações já já. Quero falar da crise do Flamengo também, porque termina uma, começa outra. E quero dar uma passada também no Fluminense. E na crise do Atlético Mineiro também, né, cara? Que coisa. Amigo, tá braba a coisa. Vamos lá. Eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. E quero pedir também para você nos ajudar a crescer mais, chegar a 100 mil inscritos, e qualquer ajuda aí, qualquer inscrito é extremamente bem-vindo. Me ajuda aí? Então, depois dela, a vinheta, eu chego. Roda a vinheta. Vamos lá então, meus amigos, vamos começar falando de Vasco Independiente Del Valle, jogo desta terça-feira, 9h30 da noite em São Januário. Será que vamos ter um grande público? Como que vai ser? O torcedor está confiante, dá para acreditar que vai ser difícil, a gente sabe que vai ser muito difícil, qualquer coisa nesse sentido aí de buscar a classificação, até porque perdeu de 4 lá, né? O time do Flamengo também perdeu de 5 lá e depois fez 4 aqui. Não se classificou. Mas lá o Vasco da Gama teve o problema da expulsão do Lucas Piton aos 12 minutos do primeiro tempo. E ao meu sentir ali, desmontou todo e qualquer esquema do técnico Fernando Diniz. Diniz que para o jogo de hoje não conta com Felipe Coutinho, entregue ao departamento médico, o GB também, além do Adson, e outro que fica fora é Lucas Freitas. Este atleta tem um quadro gripal e por esse motivo não foi relacionado. E mais, Fernando Diniz relacionou 3 zagueiros para esta partida. São eles o João Vitor, o Luiz Gustavo, que inclusive está convocado para amistosos da seleção brasileira em agosto com o Paraguai, técnico Ramon Menezes, e mais o Maurício Lemos. Maurício que, infelizmente, na derrota lá de Quito, ele esteve participando de maneira negativa de 3 dos 4 gols. Culpa dele não, mas estava na jogada, entendeu? Só para que não deixe de pontuar esta questão. Vamos lá então, os relacionados para o gol: Léo Jardim, o Daniel Fusato e o Pablo. O Pablo deve ficar fora da lista final. Os laterais: o Paulo Henrique, o Puma Rodrigues, que volta a ser relacionado. Havia uma informação de que, de repente, ele não seria relacionado para esta partida, mas está na relação. Então, pelo lado direito, o Paulo Henrique e o Puma Rodrigues. Pelo lado esquerdo, o Vitor Luiz, que deverá ser o titular, no lugar do Lucas Piton suspenso, com o Leandrinho, né, que veio da base, um jogador que sempre entrou no time do Vasco, fez boas partidas, fez gols e tudo mais. Na zaga, como a gente já destacou, João Vitor, Luiz Gustavo e o Maurício Lemos são os 3 zagueiros relacionados. Para o meio-campo, hoje nós temos o Hugo Moura, o Esforça, o argentino Esforça, quem mais aqui? O Matheus Carvalho, Jair, Tietê, Paulinho, o Estrela e o Nuno Moreira. Na frente, os atacantes David, Rayan, quem mais? Verrete, Garré, Lloyd Augusto e Alex Teixeira. São os atletas relacionados pelo técnico Fernando Diniz. Como a gente disse, Lucas Freitas gripado, Coutinho e GB no departamento médico.
O técnico Diniz já fez 10 jogos no comando do Vasco, são 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e um aproveitamento de 36%. Vi uma entrevista do técnico Javier Rabanal, da equipe do Independiente Del Valle, e ele pontuou o seguinte: olha, o Independiente tem que esquecer a goleada de lá, é outro jogo, né? Quando estiver terminando, aí sim, se precisar do resultado, vai lembrar do primeiro jogo. Mas o Independiente vem para fazer um jogo difícil com o Vasco da Gama, como a gente trouxe ontem, é o time da América do Sul que mais venceu equipes brasileiras nas competições na década passada e nesta década também. E aí? Você está esperançoso, está acreditando que dá para classificar, né? Está desconfiado? E aí? Conta para nós aqui nos comentários desses momentos que antecedem a partida de São Januário. Deixa eu falar também do Flamengo, gente, porque o De La Cruz, que custou 102 milhões de reais aos cofres do Flamengo em dezembro de 23, ele não consegue uma sequência de jogos. Isso é fato. Só você levantar ali os jogos do Flamengo. E o chefe médico do Fla, meu amigo Dr. José Luiz Runco, que nunca foi de esconder, extremamente transparente, num grupo de WhatsApp, ao ser interpelado, e nesse grupo tem grandes rubro-negros de muita influência política no clube, perguntaram para ele: Runco, por que o De La Cruz não joga? E ele respondeu que o De La Cruz tem uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Então, por esse motivo, ele não consegue fazer uma sequência de jogos. Esse post foi revelado à imprensa, ganhou repercussão, lógico. E o Arrascaeta saiu em defesa do compatriota, do amigo De La Cruz, dizendo que os nossos cuidamos em casa, né? Uma referência de que isso não deveria ter vazado. Como vazou recentemente também aquela questão do Pedro, dizendo que ele poderia ser vendido por 15 milhões de euros e ganhou a publicação e uma repercussão, uma crise danada, que o Felipe Luiz depois detonou o Pedro e tudo mais, todo mundo já sabe. Então, a gente tem essa situação aí, nesse momento, no Flamengo. É a crise rubro-negra, mesmo estando na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e com um jogo a menos em relação ao líder Cruzeiro. O Fluminense joga com o Palmeiras no Maracanã amanhã, 7h, e o técnico Renato Gaúcho pode voltar com Samuel Xavier e Fuentes nas laterais, pode de novo relacionar o Paulo Henrique Ganso, recuperado de lesão, e um provável time do Flu: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Ignacio Fuentes, Bernal, Martinelli, Lima, o Kevin Serna, o Soteldo, Germancano e Canóbio. E por falar em crise, estou recebendo de Belo Horizonte as informações sobre o Atlético, e cada uma mais complicada do que a outra, né? O Rony entrou com pedido de rescisão de contrato por falta de pagamento de salários, o Scarpa também, o Igor Gomes, o filho do Hulk fez uma postagem nas redes sociais dizendo que tem dó do pai dele no Atlético, porque o pai dele se esforça demais, se dedica demais, mas o projeto é falho, é ruim. Isso foi o filho do Hulk que falou, também já está aí nos sites, está dando uma repercussão negativa muito grande. São grandes equipes que a gente tem que trazer o que está acontecendo. Quer comentar? Deixa o seu comentário aí, certo? Se inscreva, o Wellington Campos FC, não paga nada não, dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante. E te peço mais, né? Manda esse link para outras pessoas, para nos seguir também e nos ajudar a chegar a 100 mil inscritos. Quero desejar boa sorte ao Vasco. Tomara que o impossível aconteça, o milagre aconteça, e depois do jogo, quando voltarmos aqui, a gente fala de uma grande vitória e da classificação do Vasco. É o meu desejo do fundo do meu coração. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro,
Wellington Campos.